Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Nós estamos numa série aqui, irmãos, de mensagens até o último domingo antes do Natal. Eu já quero avisar vocês, no dia 24, que é domingo de Natal, nós não teremos culto. Amém? Passe lá com sua família, passe lá na sua casa, pode descansar no Senhor, principalmente os ministérios, pode ficar tranquilo, nós estaremos cada um reunindo na sua casa. Aproveite você para falar de Jesus para a sua família, aproveite você para mostrar Jesus para a sua família. Nós estamos aqui numa série de mensagens chamada Dependência de Deus, uma vida pela fé. Então, nós estamos na terceira palavra dessa série, que vai até o domingo antes do Natal. Então serão 6 ministrações até o domingo antes do Natal. Então eu quero pedir para você, acompanhe essa série. Se não der para você pegar alguma ou outra, vai estar no nosso canal do YouTube. Quantos querem viver uma vida pela fé? Quantos querem viver uma vida dependente de Deus? Irmãos, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver dessa forma. E eu quero trazer para vocês hoje, nessa noite, o tema: o alvo da nossa fé. Repita comigo assim: o alvo. Não, mais forte. O alvo da nossa fé. Irmãos, quem aqui já falhou por alguma tarefa por estar distraído? Eu toda hora. Quase que o pastor Reginaldo fica sem uma camisa que ele pediu para comprar para um amigo dele. Eu na correria aqui semana, camisa da marcha, né? Eu estava lidando com o pastor Reginaldo e com o pastor... meu Deus do céu, fugiu o nome do pastor. Fugiu, gente. Vou lembrar não. Eu só sei que no GG eu passei a camisa GG, que é do pastor Reginaldo, passar por mão para ele. Aí o pastor Reginaldo no sábado de manhã manda mensagem: pastor, a camisa tá tudo ok, né? O irmão já pagou, já tá aí feito o dinheiro e tal. Eu falei assim: que camisa? Aí ele falou assim: GG que eu te pedi e tal. Eu falei assim: foi mesmo, espera aí que eu vou dar um jeito. Ainda bem que tinha camisa com outros pastores, corri atrás e deu certo. Mas a gente erra. Quem que já errou por estar distraído? Quem que já errou porque estava olhando para uma circunstância ou outra, né? Eu viro e mexo, eu erro, irmão, por causa de distração. Ou talvez eu estou distraído com o que eu tenho que fazer depois. Quando é assim, eu sou tão acelerado com aquilo que eu estou pensando, eu já estou pensando como que eu vou terminar o culto, irmão. Mas eu tenho que voltar e centrar aqui para eu poder não passar na frente dos bois. E a gente é assim. Tem que tomar muito cuidado, porque senão nós erramos o alvo. Senão nós erramos aonde nós temos que chegar. A nossa fé, ela tem um objetivo. A nossa fé, ela tem um alvo. E quando a gente é disciplinado, quando a gente aprende uma coisa, a gente não consegue largar mais. Quem aqui tem uma disciplina que aprendeu com alguém e não consegue tirar da sua vida mais? Marcos, a gente tem uma disciplina. Eu tenho uma, irmão. Eu posso dormir qualquer horário. Se eu dormir 2 horas da manhã, 5h30 eu estou de pé. Essa é uma disciplina que eu vivo todos os dias. Todos os dias. Eu preciso, não consigo tirar. Nem que for para me poder acordar, virar para o canto e dormir de novo. Mas todo dia, 5h30 da manhã, eu estou de pé. Se quiser mandar uma mensagem para mim, você pode mandar, que eu estou conversando com você às 5h30 da manhã. Irmãos, todos nós temos uma disciplina. Nós precisamos, irmãos, ter o alvo da nossa fé, ter um alvo para aquilo que nós vamos viver e produzir. A primeira mensagem eu falei sobre aprendendo a viver pela fé. E nós entendemos no primeiro culto que a fé é o início de tudo. Quantos lembram disso? Porque se eu acredito que Deus existe, se eu acredito realmente que Deus é verdadeiro, eu tenho que urgentemente viver os mandamentos de Deus.
Só não vive os mandamentos de Deus quem não acredita que Ele está vivo. É verdade ou não? Só vive diferente daquilo que Deus mandou quem não acredita que Deus existe. Essa foi a primeira palavra. A segunda palavra eu falei sobre ouvir e obedecer a Deus. Semana passada nós falamos sobre o quê? A fé de Abraão. A vida e a história de Abraão. Abraão era sensível à voz de Deus. Abraão era disponível. Abraão tinha uma fé sem conhecer detalhes. Vai para uma terra, para um lugar que eu te mostrarei. Deus não falou mais nada para ele. Eu tenho fé que Deus vai me dar esse lugar. Abraão vivia uma vida de dependência a Deus. Quando Abraão vivia dependendo de Deus, Abraão construía altares para Deus. Quantos lembram disso? Quando nós deixamos de depender de Deus, nós deixamos de construir o quê? Altares. E hoje eu quero falar com vocês Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Hebreus 12, 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus, à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Irmãos, o autor de Hebreus é um autor desconhecido, e ele está tratando aqui, com um direcionamento. Naquela época os hebreus estavam sendo muito perseguidos, irmãos. Os hebreus estavam passando um grande problema, porque enquanto eles serviam a Deus, eles não eram perseguidos. Mas depois que começaram a servir a Cristo, começaram a morrer, começaram a ter mártires, começaram a ter problemas nas suas casas, tiveram que sair fugindo de cidades. E a história do capítulo 1 ao capítulo 11 de Hebreus é uma história que o autor está tentando provar para eles que o melhor caminho é Deus, é Jesus Cristo. O autor de Hebreus, do capítulo 1 ao 11, está querendo mostrar para eles o seguinte: olha, está mais que provado que Cristo faz parte da história de Deus. Não parem, não desanimem. É isso que a história de Hebreus está querendo mostrar aqui para nós. E no versículo 1 ele vai dizer o seguinte: portanto, nós também, uma vez estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor, depois de ler Hebreus 11, a galeria da fé, está falando assim: gente, você está vendo aqui essa nuvem de testemunhas, esses homens que pela fé alcançaram a graça de Deus, esses homens que pela fé conseguiram viver segundo a vontade de Deus. O que o autor de Hebreus está dizendo para nós aqui, essa transição do capítulo 11 para o capítulo 12, ele está falando o seguinte: olha, o bastão está sendo passado. A gente estava rodeado de tão grandes testemunhas, homens que viveram segundo a graça, a vontade e o favor do Senhor. Irmãos, e cá para nós já temos mais de 2000 anos de igreja. Quantos aqui já conhecem algum homem de Deus que já morreu? Quantos aqui já ouviram falar de homens que viveram pela fé? Billy Graham, Spurgeon, Armínio, e dentre outros. Mari Teresa foi uma grande mulher de Deus. E dentre outros grandes homens que entregaram a sua vida para poder servir a Deus, para poder andar com Deus. Nós temos muitas testemunhas, temos ou não temos? Uma bem recente aqui no nosso meio, pastor da Assembleia que faleceu, pastor Cerqueira.
entrega a sua vida e novo vem para essa cidade para começar um trabalho novo, irmão. Entrega a sua vida aqui, constrói tudo que tem que construir, fez história. Homens de fé, homens que nos fala, é preciso viver focado na fé. Olhar para trás, olhar para as testemunhas, é entender o plano de salvação de Deus. Homens que o mundo não era digno. Se você vê o versículo 32 do capítulo 11, olha aí, como esses homens viveram, olha as testemunhas. O autor aqui ele vai direcionar a gente para 3 olhares. E olhar ao redor para ver as testemunhas é olhar para trás. É olhar por esses homens que viveram na terra. Versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, recusaram ser libertos para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram sabedoria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos às provas. Mortos a fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, versículo 1 do capítulo 12, nós acabamos de ler. Olha esses homens, irmãos. Para você não perder o foco da sua fé, olha para a história de homens que viveram as suas vidas entregues a Deus. Nós não podemos deixar nunca de olhar a história da igreja, a história do Senhor, porque senão a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote. A gente acha que a única igreja que existiu foi essa, de 20 anos atrás. Eu não sabia, e esses dias eu parei lá. Pelo amor de Deus, eu não estou orando para morto não, amém ou não, gente? Amém? Eu vou falar aqui, olha gente, eu não estou orando para morto. Mas eu fui no enterro do pai do nosso irmão Jean, que casou agora recentemente. E aqui no velório aqui, tem o túmulo da Carlota Kemper e do outro cara lá dos Kemper, do Gammon. O túmulo igualzinho lá dos Estados Unidos, lá é de graminha assim, ó. Tá aqui, no cemitério aqui. Poderia ter sido enviado para sua casa, irmão. Poderia ter voltado para sua terra, enterrado no mesmo túmulo dos seus filhos. Mas decidiram ser enterrados na terra da sua missão. Deus falou muito forte comigo. Eu falei, se aqui estão enterrados um dos primeiros missionários que Lavras recebeu, com o propósito de construir algo para glorificar o nome de Deus. Aí às vezes eu parei lá, fiquei pensando, falei assim, Deus, que história maravilhosa. Apesar de hoje não estar tanto assim, né? Instituto Gammon não está daquele jeito que deveria ser, presbiteriano. Mas a história da igreja presbiteriana em Lavras, por esse casal que deixaram filhos, construíram tudo na terra da sua promessa. Nós temos, irmãos, grandes testemunhas. O dia que você estiver desanimado, lembre de Abraão, lembre de Moisés, lembre de homens que entregaram as suas vidas. Lembra de Estevão, que foi apedrejado. Lembra desses homens que entregaram as suas vidas.
por amor a Deus. Muitos homens não viram Jesus. Muitos homens não viram aquilo que nós vimos. Muitos homens não tiveram uma igreja, irmãos para congregar. Hoje, no mundo, a igreja é perseguida. Tem homens, irmãos, escondidos em cavernas. Tem homens que não pode ter a Bíblia na sua casa. Tem homens que não pode ler a Bíblia em praça pública. Hoje, no mundo. Mas que nunca perderam o foco da sua fé. Quando nós estivermos desanimados, parados, perplexos, nós vamos olhar para a história de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui para cumprir tudo o que o Senhor nos mandou. O autor de Hebreus diz: olha, o foco na fé começa com olhando para trás, mas no versículo 2 ele vai dizer o seguinte: tendo os olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O foco da nossa fé, irmãos, tem que ser Jesus. Se você quer viver na dependência de Deus, o foco da sua fé tem que ser Cristo, porque se não for Cristo, o resto tudo você pode perder. Você pode perder carro, você pode perder trabalho, nada está seguro para nós nessa vida, irmãos. Você pode perder pai, mãe, você pode perder filhos. Está amarrado no nome de Jesus, mas se vier o dia, não pedimos isso, Deus tem misericórdia de nós. Você vier perder seu filho, na verdade você não perde seu filho, você devolve ele para Deus. Como é a sua fé? A sua fé está irrigada em coisas. Viver na dependência de Deus é estar na pior e dizer: Senhor, eu creio em Ti. É estar na melhor e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Nada nos abala. Podemos chorar, podemos passar por dificuldades, mas nós nunca perderemos o nosso chamado. Precisamos olhar para Jesus, porque Jesus, Ele é o exemplo supremo. Porque Jesus, Ele se entregou totalmente, Jesus, Ele fez tudo. Sabe, Jesus, Ele tinha a alegria em sua vista, a alegria que lhe foi proposta. Qual alegria? De estar conosco, de morrer naquela cruz. Por que nós devemos olhar para Cristo? Porque Cristo sabia o que aconteceria, porque Cristo sabia o que viria sobre Ele. Eu e você, no ano de 2023, estava no coração de Cristo, quando Ele morreu naquela cruz. Você não é um projeto qualquer, meu irmão. Você não é mais uma pessoa plantada em lavras, minha irmã. Você é filha, filho de Deus. Vocês são escolhidos por Deus para viver segundo a graça e o favor dEle. A alegria de Jesus era saber: eu vou enfrentar a cruz, eu vou enfrentar essa perseguição, eu vou enfrentar os inimigos, porque eu sei que esses homens e mulheres que o meu Pai vai me dar serão salvos no último dia. Irmãos, nós não podemos recuar, porque nós temos uma alegria que nos foi proposta. Nós não podemos recuar, nós não podemos perder o nosso foco, porque nós temos uma única certeza na vida: a certeza de que um dia encontraremos com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós não vamos deixar de ser cristãos por causa das perseguições, por causa das ideologias, porque estão tentando destruir nossa família, porque estão tentando acabar com tudo. Nós não deixaremos de ser cristãos, porque nós queremos ver Jesus. Jesus, Ele suportou cruz. A cruz, Ele foi envergonhado. Ele sofreu todo tipo de vergonha. Meu irmão, minha irmã, que a nossa referência não seja o TikTok. Que a nossa referência seja Jesus Cristo.
o Supremo, Criador de todas as coisas. Parece tão básico o que eu estou dizendo, parece tão comum o que eu estou dizendo, mas por que as coisas básicas são as mais difíceis de ser vividas, é verdade ou não? É tão básico isso, irmão, é tão simples. Mas a pergunta que fica para nós essa noite: por que nós não vivemos dessa forma? Por que as nossas atitudes não têm como referência Jesus Cristo? Por que as nossas atitudes não têm como referência viver segundo a graça e o favor do nosso Senhor? Por que as nossas atitudes às vezes não têm o mesmo desejo de perder como Cristo perdeu? Quantos de nós aqui nessa noite, dependendo de Deus, ousaria perder por amor a Deus? Quantos aqui, por viver na dependência de Deus, ousaria perdoar por amor a Deus? Quantos aqui? Nós não podemos perder o foco, irmão. Nós precisamos também olhar para frente. Nós olhamos para a grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres que doaram a sua vida. Nós olhamos para Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. Nós também olhamos para frente. Jesus se assentou à direita de Deus. Jesus está à direita de Deus. Mas por que o autor nos ensina e nos dá esse entendimento que temos que olhar para frente? É justamente olhando para frente que nós não perdemos o foco. É justamente olhando para frente que nós não nos distraímos com o percurso. Quem olha para frente não está incomodado com o percurso. Não foi assim com Pedro? Enquanto Pedro olhava para Cristo andando sobre as águas, ele não reparou a tempestade, ele estava caminhando sobre as águas. Irmãos, quantos de nós começamos a caminhar pelas águas? Quantos de nós começamos a trilhar bem os nossos trabalhos, a nossa família, o que Deus tem proposto para nós? Mas nós começamos a olhar a tempestade, nós começamos a olhar a dificuldade, nós nos deixamos de lado aquilo que Deus nos chamou. Quando nós olhamos para frente, nós não deixamos o percurso nos atrapalhar. Olhar para frente e manter o foco nos diz como nós devemos tratar o percurso. Para aqueles que andam com Deus, para aqueles que têm Deus, para aqueles que querem viver uma vida dependente de Deus, quando ele consegue olhar para frente, ele entende que o percurso tem que ser tratado com responsabilidade. Verdade ou não? Porque se eu não trato o percurso da caminhada cristã, da vida cristã com responsabilidade, eu perco o foco. Eu perco o propósito de Deus na minha vida. Eu perco aquilo que Deus me chamou para viver e para fazer. No percurso, a gente suporta qualquer coisa que nós sabemos que vamos morar com Jesus no céu. A nossa vida é muito curta, meu irmão. Minha irmã, se você viver muito hoje, você vai viver com 100 anos. E olha que eu estou te dando muitos anos de vida. Comendo o que você come, reduz para 90. Não tem jeito. Nós precisamos não perder o foco, irmão. Sabe? O autor aqui, ele fala sobre pecado. E pecado, a palavra pecado é emartia no grego, que significa errar o foco. Toda vez que nós pecamos, nós erramos o foco. Toda vez que nós pecamos, nós erramos esse alvo tão precioso, que é o alvo que nos foi proposto. Meus irmãos, por amor a Cristo, não perca da sua visão a eternidade. Não perca do seu chamado a eternidade.
Quando alguma coisa der problema, lembre-se da eternidade. Quando alguma coisa der certo, lembre-se da eternidade. Irmãos, eu oro a Deus para que as coisas na sua vida dê certo. Mas tome cuidado quando der certo. Porque quando não dá certo, nós dependemos de Deus, amém ou não? Mas quando começa a dar certo, a gente começa a afastar de Deus. A gente começa a deixar aquilo que Deus tanto sonhou para nós. Não deixe. Não deixe que o sucesso na sua vida faça você perder o foco. Essa palavra, irmão, não é palavra para o mundo. O que o autor de Hebreus está ensinando aqui para nós, ele está tratando com filhos. Quantos são filhos de Deus? Quantos entendem que são chamados por Deus? É de filhos. É filhos que dependem do pai. Eu dependo. Meus filhos dependem de mim. Viver na dependência de Deus é ser tratado como filho de Deus. E, irmão, infelizmente, felizmente, Deus nos vê como filhos. Pastor, mas eu tenho sofrido tanto. Quem está sofrendo aqui? Levanta a mão, sério. Eu sou um, irmão, não precisa ficar com vergonha, não. Eu sofro mesmo. Às vezes eu pego demais, eu tenho que ficar. Que seja com o seu pecado. Quem está sofrendo aqui por causa do seu pecado? Ou só eu? Misericórdia, Deus tem misericórdia de mim. Você ficou com vergonha? Mas às vezes eu tenho que chegar diante de Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim, pai. Tem que falar das coisas da vida, tem que matar um leão todo dia. Todos nós temos. A Bianca matou uns 60 só nesse tempo de 2 meses aqui. Temos que matar um leão todo dia, é boleto que chega, é filho com problema e aquele negócio todo. Mas olha o que o autor diz no versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de quê? De derramar o próprio sangue. O autor aqui é meio doidão, né? Do que vocês estão chorando? Ninguém aqui morreu ainda. Quando ele está falando de derramar o sangue, ele está falando o seguinte: olha, lutar contra o pecado, vocês não lutou ao ponto de morrer, de ser um mártir. Eu estou falando para pessoas vivas. Ninguém morreu por causa do pecado. Ninguém morreu ainda. Ninguém derramou seu próprio sangue por causa do pecado. Alguém aqui já morreu? Não, né? Ninguém, irmão. O que o autor está dizendo aqui? Que não perder o foco em Cristo Jesus, talvez é chegar à consequência de morte. Versículo 5. Olha que palavra de ânimo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigiu a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina o quê? A quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos.
Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinam por curto período, segundo o que lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Irmão, por que você não pode perder o foco no meio da tribulação, no meio da sua vida, no meio da correria, no meio do desespero? Porque toda tribulação, tudo aquilo que está vindo diante de você para te prejudicar, talvez pode ser Deus te corrigindo. Ou tudo é Deus te corrigindo. O que nós lemos aqui é que tudo de mal que acontece com nós é Deus nos disciplinando. Não porque Ele quer simplesmente brincar com a gente, não, mas é porque Ele quer nos corrigir, Ele quer nos direcionar. As lutas na sua vida é Deus te colocando no prumo dEle. As lutas na sua vida te aproximam de Deus. É verdade ou não? Começa a faltar alguma coisa para você ver se a primeira coisa que a gente faz não é tomar banho chorando. Vocês riam, né? Porque vocês também choram no banheiro, né? Não é falar, Deus tem misericórdia de mim. Deus, estou precisando disso. Deus, estou precisando daquilo. Irmãos, suportem. Porque nós, como os crentes amados de Jesus, entendemos que todas as coisas estão sob o poder e o domínio de Deus. Todas as coisas. Quando nós pecamos, Deus nos corrige. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa, Deus nos corrige como um pai quem ama. Por isso você não pode perder o foco da sua fé, porque quando você está passando por uma dificuldade, por uma tribulação, o que está acontecendo é, Deus está te colocando de novo no foco. Meus irmãos, nós não vamos parar. Meus irmãos, vocês não vão parar. Diga-se comigo, eu não vou parar. Eu não vou desanimar. Ouça aquela música, abatido, mas não destruído. Sei lá se é isso mesmo. Ouça essa música todos os dias da sua vida. Pressionados. Irmãos, imagina o apóstolo Paulo. Eu gosto, sabe? Eu gosto de me comparar com o apóstolo Paulo. Amo. Eu me comparo com o apóstolo Paulo. Falo assim, meu Deus, minha vida é tão boa. A começar pelo fato de não estar preso. Se compare com esses homens. Se compare com essas mulheres de fé. Você não é o único, você não é a única. Eu fui conversar com um jovem essa semana, me chamou para uma conversa. Pela história que ele veio contando, irmãos, desculpa a palavra, mas eu sou macaco velho, tá? Eu mexo com a igreja tem 20 anos e as histórias é a mesma coisa. E comecei a ouvir a história e ouvindo a história, eu comecei a fazer algumas perguntas. E ele mentiu para mim. Ele mentiu para mim algumas respostas. E eu pensando comigo, falei, esse negócio não está certo. Aí ele chega em casa no outro dia e fala assim, pastor, o Espírito Santo está me incomodando aqui, eu menti. Eu falei, sabia, irmão. Pela sua história eu sabia que você mentiu para mim. Não quis te falar. Então beleza, semana que vem a gente marca de novo. Eu vou amar, vou cuidar. O que eu quero dizer com isso, irmão? Quando nós não tratamos com a realidade, com profundidade,
aquilo que nós estamos passando e como nós estamos vivendo, nós perderemos o foco. Nós desanimaremos. Se compare com algumas pessoas e pergunta: como é que está a minha vida? E compare com homens e mulheres de Deus e se diz: Senhor, eu não estou passando nada do que esses grandes homens e mulheres de Deus passaram. Vai ter luta, vai ter decepções, mas o alvo da nossa fé é Jesus Cristo. Nós não podemos ter fé em mais nada, irmão. No seu trabalho, na faculdade, na sua família, Jesus Cristo precisa ter o alvo. Nós dizemos amém por isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos guie. Que Deus mostre para nós cada dia mais que toda a correção dele é doído. Nós acabamos de ler aqui, ó. Na hora da correção, dá vontade de desanimar. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento. Quem gosta de ser disciplinado aqui? Quem gosta de ser disciplinado? Ninguém, irmão. Ninguém. Mas ela produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E quando estiver faltando alguma coisa, qualquer área, é o Senhor te disciplinando. Mas é que para amanhã você vai colher um fruto muito maior do que o fruto que você estava vivendo. Vamos colocar de pé, eu quero orar. Que essa palavra, que você guarde essa palavra no seu coração. O alvo da nossa fé é Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para a nuvem de testemunhas que já viveram. E nós precisamos olhar para Cristo. E nós precisamos olhar para frente. Se você não olhar para frente, você vai aceitar qualquer coisa na sua vida. Se você não olhar para frente, se você não olhar para a eternidade, você vai se corromper com esse mundo. Você vai se corromper com esse mundo. E não é isso que Deus te chamou. Peça ao Senhor. Temos 30 segundos para poder orar. Queria que você orasse aí e falasse: Deus, no fundo do seu coração mesmo, eu falasse: Deus, eu quero olhar para esses homens de Hebreus 11. Homens que viveram para agradar ao Senhor. Senhor, eu quero olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé. E Senhor, eu quero orar para frente, para o alvo, para a eternidade. Nós não vamos perder o foco da nossa fé. Senhor, nós te peço em nome de Jesus essa noite, que em nossos corações esteja cada dia mais firmados no Senhor. E quando lermos a Bíblia, possamos olhar para esses homens que viveram e entregaram tudo por Ti. Foram dignos da Tua presença. O mundo não era digno desses homens, que viveram por fé, segundo a Tua graça, amor e favor. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que possamos olhar para Ti todos os dias. Olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Queremos olhar para frente, para a eternidade, ó Deus. Nos ensina, nos ajude, nos dá sabedoria e discernimento. Pai, também te pedimos em nome de Jesus, que nos fala o nosso coração quando o Senhor está nos corrigindo, que as lutas, as dificuldades, nós possamos enxergar como o Senhor tratando conosco,
como o Senhor querendo nos ensinar algo, como o Senhor direcionando a nossa vida, assim como o Senhor direcionou a vida desses homens. Ah, Deus, se necessário for lutar contra o pecado, até derramar sangue, até morrermos, eis-nos aqui, eis-nos aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se eu pudesse escolher como eu pudesse morrer, Deus falou assim: escolhe a sua morte. Deus, eu queria morrer com 80 anos como um mártir. Não tem coisa mais chique do que morrer por Jesus, irmão. É verdade ou não? Não tem coisa mais honrosa do que morrer por Jesus. Só quando eu falo isso, eu lembro que eu posso morrer todos os dias por Jesus. Eu posso morrer todos os dias por Jesus, esmagando a nossa carne para viver para Ele. Amém? Que Deus abençoe vocês e que vocês não percam o foco da fé de vocês, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da vida de vocês. Vamos orar, estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo: Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados. Dê uns 10 abraços aí, em nome de Jesus.